Oi, gente, Paz Jesus, Salve Maria Imaculada. Eu sou Raquel e esse é o canal Ressignificando o Passado. Hoje eu estou aqui passando para contar para vocês o meu testemunho de como foi que em determinado momento da minha vida eu acabei me afastando da Igreja Católica. Por que motivo e em que momento da minha vida que eu acabei desistindo da fé católica. E eu quero contar para vocês como foi que Deus, ele utilizou de um pastor, dias antes de eu me batizar na igreja dele, ele acabou me mandando de volta, foi o responsável por me enviar de volta para a fé católica. Amém? Fica aí que eu já conto para vocês. Vocês que estão por aqui, que já acompanham o canal há bom tempo, sabem que eu venho testemunhando toda a minha jornada, a minha caminhada aqui. Mais do que alguém, algumas pessoas poderão ser muito tocadas com esses testemunhos. E eu estou aqui dizendo sim ao Senhor, vem testemunhando então a minha jornada, a minha caminhada. Já testemunhei nos vídeos anteriores como foi o meu encontro com Jesus. Como que foi que eu deixei o cigarro, a bebida, as más companhias, as noitadas, as farras, fútil, vulnerável, longe de Deus. E como foi que Jesus me pescou, me trouxe para perto dele. E nunca mais eu coloquei um cigarro na minha boca, nunca mais eu coloquei bebida, mudei toda a minha maneira de me vestir, de falar, de me comportar, deixei aquelas péssimas amizades, deixei de frequentar baladas e noitadas. E como foi que eu me tornei então serva do Senhor, pregadora e missionária. Mas fui muito mal compreendida. Amados, eu não vou entrar em detalhes porque já estão nos meus outros vídeos, tá? Mas eu quero contar, ressaltar aqui que hoje eu faria diferente. Hoje, nenhum motivo mais que pudesse me decepcionar com os leigos da Igreja Católica me fariam abandonar a fé. Eu não tinha essa maturidade espiritual ainda que hoje eu tenho. Hoje eu entendo que ninguém pode me afastar da igreja onde eu estou. Eu devo florescer onde Deus me plantou. Sou católica de berço, sou muito feliz, orgulhosa, sou grata a Deus ao extremo por ser católica desde berço. Para alcançar o que desejo nele, não é para agradar a homens, mas agradar sim antes a Deus. E hoje eu não sairia. Porém, naquela época, muito ofendida, muito reprimida, muito rejeitada, as portas se fechando. Você não pode mais pregar, você não pode cantar, você não pode mais ser ministra de música, você não pode mais ser intercessora. Naquele momento em que fui extremamente julgada, e que eles falavam de banco, que eu tinha que ficar somente no banco, nem lá no banco eles não sabiam me amar. Se eles soubessem pelo menos depositar um carinho especial naquelas pessoas que eles acabavam por algum motivo ou outro considerando necessidade de banco, né? Quem é servo de renovação aí vai saber. Eles precisavam dar um carinho diferente, um tratamento diferente, uma atenção diferente para essas pessoas, porque naquele momento eu me senti exatamente um lixo, descartado, jogado. Eu não me sentia mais parte da igreja. Eu estava num banco, mas onde as pessoas nem sequer me cumprimentavam com a paz de Jesus. As pessoas não me olhavam, as pessoas achavam e tinham me dito palavras duras, que eu era escândalo para a igreja, que eu não tinha testemunho, que eu não tinha. Então, o tempo todo, por conta da minha segunda união, eu fui massacrada. Então, eu tive que sair da Igreja Católica naquele momento. Entendo que Deus permitiu, porque era um momento preciso, era necessário na minha vida. Minha mãe e meu pai, eles ficaram escandalizados, horrorizados por eu ter coragem de sair da minha fé católica. Minha mãe falava, eu nunca pensei que você fosse capaz de fazer isso, nunca pensei. E eles choravam, meus pais, mas continuaram orando por mim. E eu comecei a frequentar lá em Tangará da Serra, nessa época, a igreja batista. E é claro, eu sentia muito falta da minha igreja. Eu sentia que muita coisa era diferente. Mas ao mesmo tempo ali, todo o tempo que eu passei ali na igreja batista, foi um tempo necessário em que eu estava sendo curada. Eu era aquela pessoa jogada à beira do caminho em que passaram muitas pessoas por mim, dentro da minha fé católica, e não me ajudaram. Mas veio um samaritano e me pegou, me levou para dentro da igreja batista e começou a curar as minhas feridas.
Foi lá na Igreja Batista com muitas músicas e louvores que eu derramei rios de lágrimas ao Senhor. Foi lá que eu consegui ainda manter uma relação com Deus de amor, de me sentir amada, porque não tinha na minha igreja, eu não estava mais me sentindo amada por ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém sequer conseguia se aproximar de mim, ninguém soube naquela época mesmo, de fato, me acolher, me dar amor e me evangelizar, me ajudar a resolver os problemas que eles estavam dizendo que haviam. Se havia problema para que eles me afastassem, eles poderiam ter me ajudado a resolver, a solucionar, me falado de tribunal eclesiástico, me enviado para o Tribunal Eclesiástico para resolver a minha questão de nulidade, me ajudado até com a minha nulidade para que eu pudesse, então, me casar validamente na igreja, frequentar os sacramentos. Alguma coisa eles deveriam ter feito que não foi feito. Então, graças a Deus, graças ao bom Deus, Ele me permitiu. Eu tenho certeza que Jesus ele não ficou ofendido por eu ter ido para lá aquele tempo. Na verdade, Ele programou isso, Ele preparou para mim. Na verdade, foi um refrigério de Deus a Igreja Batista para mim durante esse 1 ano que fiquei lá. A cada dia frequentando a Igreja Batista, era uma pessoa que eu conseguia perdoar, da Igreja Católica. A cada dia era uma ferida no meu coração que estava sendo curada. A cada dia eu estava voltando a ter intimidade com Jesus. A cada dia que estava se passando, eu me sinto assim como José do Egito, né, que saiu de dentro daquele fundo do poço ali e que foi colocado num lugar em que ele foi extremamente bem cuidado, bem recebido, bem recepcionado, sabe? Eu me senti daquela forma. Eu era o José do Egito. Eu estava experimentando na minha própria história. Porém, eu quero contar algo que é muito importante para que você compreenda bem a história. Quando eu fui para a Igreja Batista, eu ainda muito católica e muito mariana, a única coisa que eu pensava, meu Deus, vai ser muito difícil eu abandonar a fé católica por causa da Maria, né? E eu me lembro que eu olhei para uma imagem de Nossa Senhora e disse, eu estou indo lá, está me fazendo bem, mas ainda que eu me esqueça da Senhora, ainda que eu te abandone, ó Maria, não me abandone nunca. Não me abandone jamais. Eu pedi isso, eu pedi com tanta fé, de que se não fosse meu lugar, que chegasse aquela hora de eu sentir o grande resgate de Nossa Senhora. Eu pedi mesmo que eu não consegui mais chamar a Senhora de mãe, mesmo que eu não consiga mais amá-la, mesmo que eu desisti da Senhora, não desista de mim. E ela não desistiu. Eu não estava frequentando a igreja protestante somente superficialmente, não. Eu estava frequentando realmente buscando uma aproximação do Senhor Jesus. Eu queria realmente ter uma volta de intimidade com Jesus. Eu queria fazer a coisa certa, eu queria me sentir bem, florescer aqui agora. Não deu certo, Deus me trouxe para cá, Deus me replantou aqui, é aqui que eu vou florescer, e aqui eu vou fazer tudo certinho. E aqui eu estou recebendo amor, vou dar amor e vou voltar a ter intimidade com o Senhor. Então eu frequentava a escola bíblica dominical, eu frequentei todos os estudos da escola bíblica dominical, eu frequentava também os cultos aos sábados à noite, eu frequentava reuniões que eles tinham e até mesmo alguns eventos que eles faziam. Mas minha mãe dizia o tempo todo que ela perguntou uma vez para um padre, apavorada, ela disse, como que eu faço com a Raquel? E o padre a tranquilizou dizendo, a Raquel é conhecedora da Igreja Católica, ela volta. Fique tranquila, deixe ela lá, que ela volta. Na hora certa, ela volta. Ela é pregadora da palavra, ela conhece, ela pregou retiros, ela sabe. Tem um momento, vai ter esse momento que isso vai reacender dentro dela. Ela vai entender que não é o lugar dela. E o padre também disse que considerava um tempo necessário, um tempo preciso, esse tempo que eu estava lá. As coisas precisavam se acalmar e
que era também para minha mãe acalmar o coração e continuar rezando por mim, minha mãe e meu pai. Meu pai era mais bravo, meu pai até ameaçava me mandar embora de casa porque eu estava indo para a igreja batista, ele achava isso inconcebível, ele achava absurdo a Raquel, né, de fé católica tão firme até então, ter a coragem de abandonar os sacramentos e de abandonar a fé católica. E eu dizia que eu não era amada lá na igreja católica, eu não me sentia amada, e ele dizia que eu não tinha que ser amada pelas pessoas, mas por Jesus, e o sacramento maior de amor não tinha em outra igreja, só tinha na nossa. Eu ainda não sabia amar Jesus com intensidade no Santíssimo Sacramento. E ali eu fiquei, ainda não entendia que Jesus deveria ser o alvo, que Jesus deveria ser o centro do meu amor, da minha atenção, da minha fé católica. Eu estava ainda olhando muito para minhas feridas. Carla Cutis, ele tem uma frase que diz assim: a tristeza é o olhar voltado para si, a felicidade é o olhar voltado para Jesus. Enquanto eu estava com egoísmo, olhando para mim mesma, que o meu irmão me feriu, que eu estava ferida, que eu não era amada, que eu estava com autopiedade, eu era coitadinha, a pobrezinha, a ferida, e que outros irmãos samaritanos passaram e me recolheram da rua, como eu disse aqui mesmo nesse vídeo, né? Era assim que eu me sentia. Então, o tempo todo que eu olhava somente para mim, eu tinha uma tristeza muito grande. Embora eu estava lá buscando, e estava recebendo sim cura a cada dia, mas lá dentro, bem dentro do meu coração, tinha uma tristeza. E essa tristeza era exatamente por eu não poder mais pronunciar Maria, o Ave Maria, o Rosário. Isso estava me custando muito, muito mesmo. O sacramento não estava me custando tanto porque eu já não podia comungar, lembra? Lembra que eu tinha nulidade matrimonial? Lembra que enquanto não saísse a minha nulidade matrimonial, estando eu na igreja católica, aguardando ainda esse momento, eu não podia comungar? Então eu não conseguia naquele momento sentir falta de Jesus na Eucaristia, mas eu senti muita falta de Maria, muita falta da Virgem Maria, muita, muita. E eu fui cada vez mais engolindo isso. Foi se tornando um nó muito grande na garganta. Era inconcebível. E eu não sabia exatamente que era por causa de Nossa Senhora que tinha uma dor, uma tristeza, um vazio tão grande. É porque eu estava sentindo falta dela, porque eu não olhava para fora, eu não olhava em volta, ao redor, eu olhava para mim, para minhas próprias feridas. Chegou o momento em que eu ia me batizar. Meu pai e minha mãe não sabiam, não tinha coragem de contar. E eu pretendia contar só depois que eu já tivesse batizado, não ia contar até então. E eu fui no último culto, que seria antes do meu suposto batismo nas águas. Eu fui naquele culto, naquela noite, e eu não sabia o que estava por vir. Naquela noite, aquele pastor, ele contou uma história. E quando ele contou essa história, ele acabou sendo responsável. Ele foi usado por Deus e por Nossa Senhora para falar, para gritar ao meu coração e me devolver de volta a fé católica. Ele não sabia que ele estava fazendo isso, até porque ele estava contando já com o meu batizado. Ele não sabia que eu não voltaria mais ali depois daquele culto, depois daquela parábola que ele contou, aquela fábula, aquela história que ele contou. Dizia o pastor, então, em sua pregação. Ele disse que em determinada região iria fazer um frio muito grande. Está lá o pastor dizendo, contando aquela história. A igreja estava na penumbra, teria uma espécie de teatro também naquela noite na igreja. Tinha poucas luzes, umas luzes mais esverdeadas, mais azuladas, não sei. E o Ministério de Música solando para ministeriar um momento logo posterior à pregação do pastor. E o pastor disse, nesse lugar faria um frio imenso, imenso. E nessa minha história, os animais falam, os animais conversam. E os animais, então, fizeram uma grande conferência. Eles se reuniram para decidir o que seria feito para que eles resistissem àquele frio imenso, intenso, que acabaria com a vida naquela região. Aquele frio seria tão
drástico que ele acabaria com a vida vegetal, com a vida humana, com a vida animal. A conferência foi feita entre todos os animais para que eles encontrassem ainda alguma saída, como sobreviver àquele frio terrível a que estavam destinados. E o pastor dizia, naquela região, os animais eles eram muito próximos, eles faziam tudo com muita união, embora uma vez ou outra acontecessem pequenas desavenças, discordâncias, mas nada que os desunissem. Nesse momento, eles estavam unidos para passar pela dificuldade juntos. E aí ele, em meio à sua pregação, ele dizia, talvez você estivesse num grupo em que você tivesse que ter ficado junto para passar pela dificuldade que você está passando agora. Talvez você tivesse que ter feito uma conferência com eles. Talvez você tivesse que conversar com eles. Talvez você tivesse que ouvir. Talvez você tivesse que falar dos seus sentimentos, porque ninguém adivinha o sentimento sem que ele seja expressado. Talvez você também tivesse que ouvi-los. Talvez você precisasse dar uma chance. E eu só chorava. Já estava mexendo profundamente comigo. E ele disse que, então, aquele momento que os animais decidiram para se unirem, para passar aquele frio, descobriram que a única saída para que eles pudessem suportar um momento tão trágico era permanecendo juntos. E o pastor voltava a cutucar na pregação. Talvez você tivesse que permanecer, não sair correndo, não fugir, não ir para outro povoado, para outro lugar, longe daqueles que poderiam ter te protegido num momento tão delicado. E assim por diante, assim ele ia dizendo sobre isso. E ele disse que aqueles animais, eles eram de todas as espécies, e eles decidiram que quanto mais próximos eles ficassem, quanto mais colados seus corpos, suas mãos, seus braços, tivessem mais próximo, o calor do corpo do animal, de um animal e do outro, ajudaria com que todos sobrevivessem. Aquele calor humano, entre aspas, porque eram os animais, mas ele estava falando do calor humano, ele estava falando da união, ele estava falando da unidade do grupo, ele estava falando em permanecer juntos na hora da tribulação, e ele estava dizendo que a única saída de vida, de permanecerem vivos, era permanecerem juntos. E eu já estava em prantos. E ele dizia que nenhum animal que optasse em sair dali daquela hora conseguiria manter a sua vida. Havia entre aqueles animais, como eram de todas as espécies, os porcos espinhos. E os porcos espinhos, quando eles chegavam muito próximo do outro, ele feria o outro. Os seus espinhos acabavam atingindo, afetando o outro. E o outro animal reclamava, dizia assim, o porco irmão está me espetando aqui, ele me furou, ele está me machucando, e começou a reclamar, lamuriar. E alguns animais que reclamaram, começaram a decidir sair dali daquele meio. E embora todo mundo dissesse, fica, permanece, nós precisamos de você e você precisa de nós. Mas aquele animalzinho, era uma ovelhinha, ela estava se sentindo ferida pelo porco irmão. Era eu. Estava se sentindo muito ferida pelo porco irmão. Ela não estava se sentindo amada, ela não estava se sentindo respeitada, ela estava sangrando. O espinho do irmão já havia atingido tanto a ela que ela estava sangrando. E ela considerou que lá fora, longe daqueles porcos espinhos, ela estaria maior, sem considerar o alto risco que ela correria da grande temporada de frio trágico, drástico, ocorreria ali naquela região e que não restaria vida. Ela, desconsiderando tudo isso, aquela ovelha incomodada, ela pede para sair daquele grupo. Ela disse, eu quero sair, eu estou sangrando, eu estou ferida, eu quero sair, me deixem sair daqui. O porco irmão está me desrespeitando, me ferindo, pisou em mim, me furou.
me afetou. E aquela ovelha, enfim, ela sai se rasgando. Não é fácil a saída dela. Ela sai dali e ela tem muito medo. Ela se sente muito sozinha. Ela se sente muito sozinha. E aí o pastor vai contando que aquela ovelhinha, ela tentou procurar um outro abrigo, tentou procurar outro grupo de animais que ela pudesse ficar melhor acomodada. Ela saiu à procura de algum lugar em que ela pudesse passar por aquele frio e resistir àquele frio. Mas, segundo a história do pastor, o frio foi intenso como esperado. Matou vegetação e não restavam vidas mais naquela região, a não ser as vidas que foram preservadas daqueles animais que ficaram juntos. Eles ficaram juntos, eles se aqueceram e somente pelo fato e unicamente pelo fato de terem permanecido juntos, eles sobreviveram àquele frio drástico que matou tudo e todos naquela região, inclusive a ovelhinha que quis sair. Aquele pastor começou a gritar em seu culto. Ele começou a gritar assim: essa ovelhinha que saiu do grupo que estava, ela morreu. Você vai morrer longe do teu lugar, longe dos teus. Você vai morrer. Você precisa voltar para casa. Você precisa voltar para onde você veio. Você precisa voltar para o colo do Pai. Você precisa voltar para os seus irmãos. Você precisa voltar porque longe da família de Deus, longe de Deus, da sua família, só há morte, só há frio, só há tristeza e escuridão. Você vai morrer. Mal, o pastor imaginava que ele estava ali me mandando voltar para casa, para minha igreja católica. Eu me levantei durante o culto, chorando horrores. E a igreja batista, quem mora em Tangará da Serra sabe que é próximo da igreja matriz. Eu fui chorando e correndo para a minha igreja. Eu não sabia o que ia fazer quando eu voltasse, mas eu só sabia que eu estava voltando para casa e que eu não queria morrer. Aproximando já da minha igreja, da igreja matriz, eu vi um movimento muito diferente. Já tinha um ano, que eu estava longe da igreja e eu não estava entendendo muitas cores dentro da igreja católica, cor roxa, marrom, várias cores dentro da igreja, uma igreja toda decorada, uma igreja muito lotada. E tinha pessoas que não cabiam na igreja, estavam pro lado de fora, estavam saindo pelas portas da igreja. E eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo? Era uma chegada de acampamento, irmãos. Você que é campista, você sabe do que eu estou falando. Era uma chegada de acampamento, mas eu não sabia, tá? Eu não sabia. Então, o que eu fiz? Eu entrei chorando na matriz. Quando eu entrei as escadarias da matriz, e eu coloquei os pés dentro da igreja católica. O padre que estava lá na frente, estava na hora da homilia, ele estava lendo algum evangelho e adivinha qual? E sabe qual foi a frase que o padre pronunciou em meio à sua homilia? Bem-vindo, filho pródigo, de volta à sua casa. Ele estava falando do filho pródigo. E no contexto dele, ele soltou essa frase: bem-vindo, filho pródigo, de volta à sua casa. Eu me joguei de joelho. Eu chorava tão escandalosamente, amados, no fundo da igreja matriz ali, que muitas pessoas se incomodaram com o meu choro. E aí começaram a vir servos do acampamento, do grupo de oração, e colocar a mão sobre a minha cabeça e orar por mim, porque eu estava em prantos, em horrores de prantos, ajoelhada na porta, central da matriz, e sendo recebida dessa maneira. Bem-vindo, filho pródigo, de volta à sua casa. Ali eu me acabei, eu chorei muito, muito mesmo, recebendo as orações daquelas pessoas. Eu voltava para casa naquela noite, eu não consegui voltar ainda para a Eucaristia, nem podia, porque mesmo que eu pudesse comungar, eu teria ainda que passar por confissões, Mas eu não consegui voltar para a Eucaristia. Mas eu estava de volta em casa. E eu estava sendo acolhida agora pelo pessoal do acampamento, que eu não conhecia, o acampamento.
e que estava ali me abraçando, me acolhendo e me amando dentro da minha própria casa, dentro da minha igreja. E eu vi que bobeira eu saí lá fora, né? E procurar fora de casa, que eu encontraria dentro de casa, se eu tivesse perseverado. E lá fora só havia morte mesmo. Era uma morte, um frio muito grande no coração. Eu não me achava, não me encontrava. Eu estava prestes a morrer definitivamente, né? Porque eu ia dar um passo, eu ia fazer o meu batismo e eu ia tomar essa decisão para toda a vida lá. Então eu estava prestes a perder a minha fé católica para toda a vida. Graças a Deus e a Nossa Senhora, que eu tenho certeza que foi ela, quando eu disse para ela, ainda que eu desisti da Senhora, não desista de mim. Na última hora, Nossa Senhora me pescou de volta para a Igreja Católica. Aquela missa foi um marco na minha história e eu nunca voltei para casa tão católica quanto hoje sou, ou quanto aquele momento estava decidida a ser. Então, ali foi o grande retorno, a grande retomada, sabe? Como o exército de São Miguel está fazendo agora. A grande retomada foi minha grande retomada de fé. E resumindo, quando enfim eu voltei para casa, o meu pai, depois de um tempo, né, que se acostumou com a ideia de eu estar de volta, e me viu me fortalecendo na fé e fortalecendo os meus vínculos também com os sacramentos, meus compromissos, me comprometendo de fato, ele me convidou para que eu ensaiasse as crianças da comunidade da Vila Esmeralda para fazer coroação, porque ele fazia no mês de maio 31 terços de casa em casa e ele queria que eu ajudasse ele com esses terços e que eu fizesse a coroação de Nossa Senhora. Ali foi quando eu percebi que era a Mãezinha do Céu, que foi ela que me resgatou. Porque eu nunca fui tão apaixonada por Nossa Senhora quando eu passei a ser. Eu já amava Nossa Senhora, mas com esse amor que hoje eu sinto, com essa intensidade que hoje eu sinto, foi a coroação de Nossa Senhora. Fazer coroação de Nossa Senhora com as crianças foi meu grande resgate. O presente mais precioso que a Mãezinha do Céu me deu, me concedeu. Ver as crianças colocando manto nela, a coroa. Eu poder cantar, exercer um ministério ali, cantar para ela. Ali era uma comunhão espiritual muito grande, ali era tudo muito forte, ali foi tudo muito bonito. E no próximo vídeo eu volto para contar como que foi a minha retomada aos sacramentos. Hoje, graças a Deus, eu comungo, né? Até pouquinho tempo eu estava fazendo missa diária. Eu tive que fazer uma pausa nas missas diárias por conta do meu trabalho. Eu sou professora e eu estava trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Então estava difícil, né, fazer a missa diária por conta disso. E eu tive que fazer uma pausa nas missas diárias também porque eu sou professora a cada 2 anos, tem processo seletivo e eu preciso estudar. Aí eu faço cursinhos, me matriculo na faculdade mesmo para fazer cursinhos preparatórios para os concursos a cada 2 anos. Então foi um ano atípico, foi um ano que acabou me afastando por motivos de trabalho, né, da missa diária, mas não me afasta de Deus jamais. Eu pertenço também ao Exército de São Miguel, hoje eu tenho uma caminhada vocacional também em uma outra comunidade e tenho muita coisa para contar para vocês ainda. Fiquem por aí, permaneçam. Se você gostou desse testemunho, partilhe. Ele vai mexer com muita gente. Eu tenho certeza que ele vai impactar muitas vidas. Não deixe de mandar para alguém que você se lembrou agora, que você considera importante ouvir esse testemunho. Mande para essa pessoa. Amém? Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Até o próximo sábado.